Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da ADUFSE, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior, ANDES Sindicato Nacional, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, ADUFSE em Movimento, que tem na presidência o jovem e dinâmico professor André Ferreira, do Departamento de Teoria Econômica da UFC. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará. Objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, de saúde, agrárias e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora titular, aposentada do Departamento de Comunicação da UFC, Herotilde Honório Silva. Possui graduação em História pela UES em 1972, graduação em Comunicação Social pela UFC em 1975, graduação em Medicina também pela UFC em 1980, graduação interrompida em Música pela UES em 1976, especialização em Homeopatia pela UFC em 1985, especialização em Metodologia da Pesquisa em Comunicação pela UFC em 77, especialização em Formação do Ator no curso de Arte Dramática pela UFC em 1980, mestrado em Sociologia pela UFC em 1990 e doutorado em Sociologia pela UFC em 1999. Foi professora titular da Universidade de Fortaleza, Unifor, e da UES, onde exerceu o cargo de diretora de comunicação de marketing, além de pertencer ao corpo editorial da revista de humanidades daquela universidade. Tem experiência vasta na área de medicina e na produção, ensino, pesquisa e extensão na área de comunicação social. Bom dia, professora Herotilde, obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou na tua formação pré-universitária? Se seguiu o exemplo familiar ou foi influenciado por algum professor ou professora? Bom dia, professor Bosco. Parabéns pela iniciativa dessa memória. A memória é uma categoria de extrema importância para a construção do futuro e para ações no presente. Eu nasci no sítio Cumbre, distrito de Iguatu, nas terras secas do meu avô paterno, que tinha como riqueza maior 8 filhos homens, 2 filhas mulheres. Os filhos homens que cavocavam uma porção, uma pequena de terra seca para a subsistência, e 2 mulheres que naturalmente esperavam seus príncipes encantados para casar e continuar a eterna, vou chamar lenga-lenga do nosso interior. Quando o senhor diz onde você fez os seus primeiros estudos, seguiu os seus pais, felizmente eu não segui meus pais. Meus pais são analfabetos, não havia escola, nem para o meu pai, nem para a minha mãe. Mas por algum milagre que ainda hoje não sei explicar, todos 2 eram alfabetizados e minha mãe só nos colocava na escola, a mim e a meus irmãos, um tempo depois, quando a gente se mudou para Guaçucê, antiga Conceição do Buraco, patronato de Nossa Senhora da Conceição, quando estávamos alfabetizados. Ela nos alfabetizava em casa ao som da máquina de costura. Meu primeiro grupo escolar foi Grupo Escolar de Guaçucê, onde era um espaço... Eu achava grande, porque eu era pequena, é um espaço vazio que não tinha cadeiras, nem carteiras à época. Eu não conhecia, ninguém conhecia o que era um quadro negro e depois verde. Não havia giz e havia aqueles bancos feitos de madeira e 2 estacas assim, sem espaldar. A senhora teve algum professor que influenciou a carreira? A minha professora, Eva, que foi a minha primeira professora, que ainda está viva. Ela tem 100 anos e está lúcida, lá em Guaçucê. Me alfabetizou, me deixou
uma vontade imensa de descortinar o mundo através da leitura e das letras. E ainda hoje me vem à memória as provas no final do semestre, no final do ano, lá era muito mais no final do ano, em que ela tinha um recurso único e que me encanta ainda hoje, uma caixa de lápis de cores, o único recurso dela, uma caixa de lápis de cores, de 12 cores só, não eram 24, não era FIBE também, certo? 24, 12 cores, e ela desenhava em cada prova uma rosa, um cacho de flor, alguma coisa que ainda hoje brilha nos meus olhos. Então, foi essa pessoa que, e além da minha mãe, que dá o pão, e continua sempre sendo ainda minha mãe, que me impulsiona ao conhecimento, que me impulsiona a descobrir os segredos da ciência, do mundo e os mistérios da vida. Muito bem, professora. Eu queria também, eu admirei ao ler o teu currículo e dada a tua vasta e polivalente formação, né, que quase meia centena de cursos em temas que variam desde música sacra, educação para o casamento, genética, médica, né? Alimentação, culinária, isso. Certo? Fiz o curso de culinária da escola Agnes Junelite. Agnes Junelite aqui do SAPS, entende? Para poder trabalhar toda uma questão de alimentar o corpo, além de alimentar o espírito. Então, dada essa tua formação e essa visão tão polivalente, como é que vês a atual desestabilização psicossomática do ser humano nos violentos e aterrorizantes dias do mundo de hoje? É uma deterioração que, infelizmente, está sendo orquestrada por toda, infelizmente, a tecnologia que nós temos. Inclusive, a partir dessa nossa tecnologia aqui, que é simples, mas uma tecnologia das mídias sociais, em que pessoas que querem e que mandam e que têm o poder aprisionam as nossas mentes e aprisionam as mentes das crianças desde cedo, com as quais eu trabalho em todos os aspectos. Então, não são os pais mais que direcionam o querer dos seus filhos, a formação, a educação. É a mídia, é o celular, são os programas que... É um programa infantil, é a porquinha. Quando você vai olhar, está direcionando a criança e o adolescente mais tarde, em outros programas, para outras visões e um engessamento do pensamento. Nada de reflexão, nada de descortinar e conhecer o mundo. Eu costumo dizer que, antigamente, quando a gente era criança e estudava, a dividir o corpo humano em cabeça, tronco e membros. Hoje tem que incluir o celular, não é isso? Exatamente. O celular está onipresente. Agora, nenhuma tecnologia é boa mais em si, depende do uso que se faz dela, né? Infelizmente, no capitalismo, a gente vê essa ânsia de consumo, a ânsia de acumulação de pecúnia e propriedade, e aí as tecnologias são usadas para direcionar... Dominação, a palavra é dominação. O capitalismo só quer uma coisa, nos transformar, e isso foi muito fácil, está sendo muito fácil, não precisa muito, em consumidores de tudo, de alimento, de água, de cremes, de roupa, de sapato, de uma forma insana, absolutamente insana. Eu costumo dizer, professora, que eu chamo de capitalismo, é o ismo do capeta, sim. Onde o Deus é o dinheiro, é o empoderamento pela propriedade, pela pecúnia, pelo consumo, não é isso? E os templos são os shopping centers, não é isso? Isso, então, exatamente. Essa é a doutrina do capitalismo, né? Mas vamos prosseguir. Eu acho também, eu queria que a senhora falasse sobre essa pergunta dos dias de hoje. A senhora não acha que está havendo um certo malthusianismo, assim, de Malthus, aquele filósofo lá do século XVI, XVII, que dizia que era preciso diminuir a população mundial com guerras, epidemias Sim, mas o projeto é esse, o projeto dos grandes, dos bilionários, dos que acham que mandam e que mandam, pelo menos mandam no mundo. O projeto é exatamente esse, é eliminar os pobres, eliminar a feiura que eles veem na pobreza, eliminar aqueles que podem, de uma certa forma, e ainda podemos reverter esse processo. É essa a questão da eliminação pela fome, pela miséria, pela ausência de políticas públicas, pela água que é roubada, pelos minérios que são roubados, por todas as riquezas de cada um dos países que a gente vê. A África, como foi roubada, como foi saqueada, como está sendo ainda saqueada. A América Latina, como ela é saqueada, continua. E os olhos grandes, exatamente, da atualidade, em toda a riqueza brasileira, no minério,
minério brasileiro, na Amazônia brasileira, no aquilífero que foi descoberto agora, que pode, na Amazônia, que pode ser absolutamente a grande chance da humanidade não morrer de sede. Com certeza. Eu só vou até mudar um pouco o eixo da pergunta agora, com relação, porque eu sei que a senhora foi uma das primeiras militantes fundadoras da FM Universitária. Pois é, né? tanto prazer estar aqui, sabe, nessa casa que eu ajudei a erguer, isso é muito bom, isso então é muito a senhora tem uma gratificante. bagagem histórica suficiente para responder bem a essa pergunta que eu quero fazer, que é como que avalias a tua contribuição, que a gente trabalha normalmente em equipe também nas universidades, né? Nos campos da pesquisa, ensino e extensão, e bem como o impacto dos trabalhos que desenvolvestes na UFC e para o desenvolvimento regional. Eu vou dizer, é muito pretensiosa essa pergunta, ou mais pretensiosa a resposta, certo? Como é que eu vou avaliar isso? Desde quando você me convidou para a pesquisa, eu vinha pensando, o que realmente a gente fez? Como a gente contribuiu? A gente contribuiu para conviver na época da ditadura. A gente contribuiu para a nossa relação humana. E contribuiu de que forma? Principalmente professora da comunicação social, do curso de jornalismo, eu tinha as disciplinas de teatro, oficina de teatro, história da cultura e dos meios de comunicação, e nos projetos de extensão, a gente agregava alunos e agregava outras pessoas da comunidade, fazendo teatro, montando peças, fazendo saraus, e numa convivência onde a gente conseguia ter esperança de sair daquele processo de ditadura que a gente estava, sem o direito da palavra, fazendo tudo isso, cultura e arte, com medo, mas fazendo. E a gente tinha certeza que os alunos estavam conosco, os professores estavam conosco, embora a gente pudesse conversar muito pouco a respeito mas havia um acordo tácito em que a gente apelava para a arte, apelava para os autores, para os dramaturgos, para dizer indiretamente aquilo que a gente precisava afirmar, que era a luta pela democracia, pela liberdade, pela nossa possibilidade de ser universidade. Eu gosto muito da frase da filósofa Marcia Tiburi, né? Quando ela diz que a esperança é a construção política do desejo. Né? Na universidade a gente procura construir, né, esses nossos sonhos. Então a pergunta seria mais assim no sentido de como é que a senhora sente na construção dos sonhos da senhora profissionalmente, se houveram mais êxitos do que fracassos. Mais êxitos, porque eu estou já adentrando a uma idade que a gente chama de longevidade. Porque quando a gente chega a partir dos 80, a gente já tem, não envelhecimento, mas longevidade. Então, eu me construí, certo? Como uma pessoa sã, dentro dessas possibilidades que são, com aspas, e vejo ao meu derredor, nessa comunidade, na cidade de Fortaleza e por fora, vários e vários alunos que estão fora, que me telefonam, alunos que estão construindo suas vidas, que já são maduros, bastante maduros, que constituíram um trabalho na área de comunicação, ou na área da sociologia, ou na área do marketing, e que tem, de vez em quando, a gente se encontra como referência e a gente vê que essa construção partiu de uma sala de aula, partiu das relações de extensão que a gente desenvolveu na universidade. Professora, eu também concordo que a nós nos orgulha muito conhecer que os nossos alunos tiveram trajetórias exitosas, tanto do ponto de vista profissional como político e social, não é? Sim. Agora, eu queria entrar um pouco no outro assunto, que seria a relação à dissensão entre os adeptos dos tratamentos homeopáticos e alopáticos para os problemas de saúde humanas. Como é que consideras o papel da indústria farmacêutica na preservação ou extinção da espécie Homo sapiens no planeta? A indústria farmacêutica, professor, não quer extinção. Absolutamente. Para não ela seria um grande prejuízo. Não é malthusiano, é um instrumento do malthusianismo. A indústria quer que você permaneça doente. Permaneça doente. Manutenção, criação de mercado. Criação de mercado. Isso, tá certo. Alguém se cura de diabetes? Não, você toma remédio a vida inteira. Paliativo. Alguém se cura de pressão alta? Não, você começa a tomar desde cedo, você vai desde cedo.
Os médicos todos, não é culpa, é culpa do sistema. Os médicos, na verdade, nós somos treinados para passar remédio. E o paciente vem ao nosso consultório, porque isso é fechado, isso não é dito desse jeito, mas todo mundo pensa. Exatamente, tem aqui a mídia aqui em cima e você está vendo isso, e você vai no consultório médico para tratar da enxaqueca, você vai no consultório médico para tratar da dor articular. E a enxaqueca, ela não vem sozinha, a dor articular não vem um cotovelo aqui doendo, sabe? Mas você tem um ser humano que tem enxaqueca, um ser humano que tem dor articular. São psicossomáticos. Exatamente. Né? Então, assim, essa coisa da indústria é maravilha, porque você vai para o gastro, é um medicamento, você vai para o dermato, é um medicamento, você vai para o médico da cabeça, é um medicamento. Então, cada um faz o seu medicamento e quando você vê, eu vivencio... Os efeitos colaterais são a criação de mercado. Isso, né? Eu vivo isso todos os dias, que eu pego, por exemplo, os idosos que vêm tomando 15, 16 medicamentos sem a lista. Eles não conseguem mais nem dizer quantos, eles trazem escrito, ou a pessoa que cuida, o filho, a filha, traz, e que tem uns que se completam um com o outro, não se completa. É um negócio absurdo, porque o médico, infelizmente, ele não pede, a maioria das vezes, o que o paciente já está tomando, então... Tem uma queixa, ele bota o medicamento, ele coloca o medicamento. E os efeitos colaterais, muitas vezes, são bem piores do que se ele não tivesse tomando aquele medicamento indicado para aquela queixa específica. E tem um médico, ontem mesmo eu dizia para um paciente, mas o senhor está tomando esse medicamento aqui para aguentar usar esses outros medicamentos. Eu disse, exatamente isso. E um medicamento bem simples, que se diz o seguinte, um medicamento simples, que é para o estômago aguentar efeitos colaterais no idoso, é o quê? Principalmente Alzheimer, demência, perda da memória, que é o grande ataque da atualidade. E muito gerado por efeitos colaterais dos remédios que a gente toma. Sim, senhor, isto mesmo. Agora, trabalhar isso com o paciente leva tempo, trabalhar isso com quem cuida do paciente, seja uma criança, porque como eu sou homeopata, eu trabalho de 0 a 100. Eu tenho pacientes de 2, 3 meses de idade, às vezes a mulher que é mais chegada à homeopatia traz logo nos primeiros 10 dias, e tem o paciente com 100 anos, que maravilha isso, e ainda muito lúcidos. E tem os outros que vêm trazidos pelos filhos. Então, assim, todos eles estão com uma carga de medicamento absolutamente desnecessária. E absolutamente cientes e crentes de que é daquele jeito que deve ser, mas não está obtendo resultado com aquela medicação. Então, apelam para a homeopatia, aquela coisa que chega na porta do consultório e diz o seguinte, a senhora é minha tábua de salvação. Isso me estremece, porque não é por aí. Essa coisa de você tratar-se e tratar o outro é uma visão holística da saúde, em todos os seus aspectos, no aspecto da comunidade onde ele vive, no aspecto emocional, seja do trabalho, seja a emoção afetiva por filhos, afetiva com o companheiro, nos seus processos todos, a alimentação, professor, impressionante o que a alimentação pode fazer de negativo no seu organismo. Então, há uma relação muito direta entre a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Uma adoece, a outra minimiza. E aí vamos para frente. Professora, nós estamos passando por uma fase, uma etapa, né, a conjuntura mundial, que a gente tem a indústria química e a indústria farmacêutica, muito agentes desse malthusianismo que eu falei, né? Você vê, jogaram lá na Palestina, os israelenses jogaram bomba de fósforo. Quer dizer, se faz uma guerra com fósforo, que é uma coisa que elimina qualquer sistema orgânico. A fauna e a flora, onde cai uma bomba de fósforo, ela é... Ou seja, não é só o ser humano, é o local onde ele vive para que ele não prolifere mais, nem nada mais prolifere. Exatamente. Então, e a gente vê, quer dizer, na minha opinião, não sei se a senhora concorda, mas a indústria farmacêutica e a indústria química deveriam ser estatizadas. Com sem certeza. o interesse de lucro. Porque quando tem o interesse de lucro, aí a questão do humano vai embora, não é isso? É uma briga imensa entre os laboratórios. Tem um determinado medicamento, que agora é o X da questão, com o qual eu trabalho, e que é maravilhoso, que é o canabidiol.
A ideia do canabidiol, assim, em poucas palavras, a ideia do canabidiol é que você trate, por exemplo, tratar uma depressão e você vá gradativamente desmamando os medicamentos químicos que não beneficiam e tornam o paciente um zumbi e você tire completamente. O que eu ouvi num congresso? Os grandes professores, não, a gente vai minimizando só, mas deixa os medicamentos e acrescenta o canabidiol. Ou seja, para a indústria farmacêutica, o que é esse medicamento? É mais um para ele lucrar, para ela lucrar. É mais um medicamento. E não aquilo para beneficiar o paciente. Isso dito assim na cara, assim, absoluta, abertamente. A minha perspectiva é que liberte o paciente dos medicamentos que o tornam zumbi e faça um medicamento que equilibre, não é que cure, mas pelo menos que equilibre os sintomas que tanto fazem uma vida mais sofrida desse paciente. Professora, e aí eu estava, a senhora falando e eu estava refletindo, umas coisas que eu tenho muito refletido e escrito, que é a questão da tentativa do sistema dominante capitalista de privatizar as universidades e as escolas, não é isso? Sim. Porque a primeira vítima da privatização na educação é a liberdade de cátedra. Isso que a senhora está falando, que eu estou falando aqui, né, em sala de aula, a gente pode ir nas universidades públicas, nas escolas públicas e tal. Mas se for para uma privada, talvez a gente não dure uma semana ou duas. Por que eu saí de sala de aula na universidade que eu estava, porque eu comecei a perceber, eu sou alucinada por sala de aula. Eu sou, sabe, sala de aula é um palco, é um teatro, sabe, de equipe, é uma troca riquíssima para o professor, para os alunos, é uma troca. E, de repente, eu comecei a perceber que a senhora não devia ter dito essa palavra. Essa palavra não existe mais. Por que a senhora está me olhando dessa maneira? Aí isso me tirou do tempo. Eu comecei a perceber que não era aquela coisa que eu sempre... Era sonho da minha vida, sempre tentar me preparar, me arrumar em casa para entrar numa sala de aula, para encontrar meus alunos, para discutir um determinado tema, para levar aquela coisa que eu tinha preparado no dia anterior, ou outras, aquela mesma coisa que eu tinha feito noutros anos, noutros semestres e queria colocar de volta. Aí a gente já não tinha mais espaço. Então, como não tem espaço de diálogo, foi isso que eu saí da sala de aula. E eu acho que a grande diferencial da época que eu fui professora da Universidade Federal do Ceará durante 30 anos, da Unifor e da UES, é esse diálogo com os alunos, a possibilidade da liberdade de discutir um tema com prós e contras, com direita e com esquerda, sem nenhum problema. E usar o método socrático, né? O Sócrates fazia o discípulo raciocinar por si mesmo. Raciocínio. Né? Hoje, aí eu saí de sala de aula. Foi 2015, eu olhei a distância onde eu estava e disse, não dá mais para ter a mesma alegria que eu tinha estando numa sala de aula, a mesma possibilidade de fala. E, inclusive, às vezes você dizer alguma coisa, gente, eu não quis dizer isso, não. Mas vamos refazer esse pensamento, dizer e ser compreendido, e não ser repreendido. Bom, o tempo está quase se esgotando. Eu queria fazer duas perguntas importantíssimas para a senhora responder, por favor, sucintamente, que eu sei que é difícil, mas a gente tem a capacidade né, de resumo. Primeiro, como é que a importância que a senhora vê nos sindicatos, né? Com relação à defesa do nosso direito, da formação de visão de mundo, político, social, cultural, dos e das docentes, e principalmente também, a partir daí, os conselhos que a senhora pode dar aos mais novos docentes da universidade pública e gratuita. Professor, se não fosse os sindicatos, a gente estava numa situação muito pior do que a que a gente está hoje. O sindicato é a nossa voz, é a voz da categoria. E eu diria para os mais jovens, aproximem-se dos sindicatos, que eu acho que hoje eles nem sabem, na verdade, às vezes não sabem nem da existência, não sabem nem onde funciona e não sabe do que trata. Ele não vê a importância. E não vê nenhuma importância, exatamente porque não sabe. Aquilo que a gente não conhece, a gente não dá a menor importância. Então, hoje, a democracia depende, inclusive, disso, de que esses jovens, de que os novos professores, de que os alunos, de que todas as categorias entrem, aproximem-se do seu sindicato, para juntos a gente ter uma fala que possa falar de liberdade, falar de democracia e garantir os nossos direitos. Professor, infelizmente a gente tem muito pouco tempo aqui, mas essa entrevista é muito importante, eu aprendi muito com a senhora, certamente os ouvintes também aprenderam.
E aí eu queria que a senhora dissesse as suas palavras finais da entrevista. Eu quero agradecer ao universo e toda a vida que eu passava no ônibus da Rodolfo Teófilo, de onde eu vinha, quando eu estava fazendo medicina, ou quando eu vinha para a universidade, eu olhava para a faculdade de medicina, eu olhava para o meu curso de comunicação e aqui para o Benfica e dizia, esse é o meu santuário, essa é a minha casa, onde, na verdade, as ideias puderam proliferar na minha mente e cada vez mais me adentrar ao conhecimento da vida, não especificamente só da medicina, nem só da comunicação, mas da vida em comunidade. Obrigada. Com certeza. A universidade é o focus, é o locus da luta e da resistência. Da resistência e da sabedoria, também. Né? Templo do saber. Eu agradeço, então, mais uma vez a sua disponibilidade para essa entrevista e quero dar uma boa noite para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigada.